escravo do mal. Mas Jesus veio, se manifestou, encarnou, foi concebido por uma virgem através do Espírito Santo, sem pecado. A Bíblia diz no livro de Isaías 53 que ele era homem de dores, passou, trabalhou, sofreu, sentiu as mesmas dores, foi tentado com as mesmas tentações, mas porém jamais pecou. Por quê? Porque ele era homem, estava em um corpo de homem, mas também ele era Deus. E sendo ele Deus, se manifestou entre os homens pecadores para nos salvar. Ele não veio aqui para outro objetivo a não ser salvar a humanidade pecadora, salvar a humanidade perdida, porque só através do sangue puro e inocente, um sangue puro, poderíamos ser salvos. Então ele veio e se manifestou para nos salvar com seu amor incondicional, para salvar o craqueado, para salvar o drogado, para salvar o cachaceiro, a prostituta, para salvar o adúltero, o assassino, para salvar todo aquele que nele crê, independente da situação financeira, independente do credo religioso. Porque o Senhor, Ele não nos chamou para uma religião, mas Ele nos chamou para a salvação. E salvação somente por meio dele, Jesus Cristo. João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O homem criou suas religiões, o homem criou suas imagens de escultura, os homens criaram seus bezerros de ouro, porque o diabo, o ladrão, como diz a Bíblia em João 10:10, o ladrão não veio senão matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para que tenhamos vida e vida em abundância. O ladrão é Satanás, veio para enganar as nações, e ele tem obtido grande êxito entre os homens e as mulheres, porque ele lança a tentação, o desejo, o pecado, e o homem estando em si inclinado, com sua natureza inclinada para o pecado, ele não consegue resistir sem Deus. Ela não consegue resistir sem Deus. Aquele desejo de fumar uma maconha mais forte do que ele, aquele desejo de beber uma cachaça, tomar uma cerveja, aquele desejo de se prostituir com um e com outro, dormir hoje com uma, amanhã com outra, é maior do que ele, é maior do que ela. Mas a Bíblia nos diz que Jesus veio para desfazer as obras de Satanás. Jesus veio, e quando ele subiu ao Pai, após ser crucificado, após ressuscitar, após 40 dias, diante de mais de 500 homens, ele disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Eu vou para o Pai vos preparar lugar, para que onde eu esteja, o meu servo esteja também, para que onde eu estiver, a minha serva esteja também. Mas não vos deixarei órfão, enviarei o meu Espírito Santo, o Consolador, e eis que estarei convosco até o último dia, até a consumação do século. Essa foi a promessa de Deus para a igreja, para o homem e para a mulher de Deus. Aqui nessa praça tem muita gente desviada, afastada, muita gente que conhece o Evangelho até mais do que eu, conhece as Escrituras, mas a Bíblia Sagrada nos diz que não se glorie o homem na sua sabedoria, o sábio na sua sabedoria, o rico na sua riqueza, o forte na sua força, mas se tem de gloriar de alguma coisa, se gloria em me conhecer. A Bíblia Sagrada é uma só. No livro de Romanos, capítulo 6 e versículo 16 está escrito, Romanos 6, 3:16 está escrito: todos pecaram e destituídos foram da presença de Deus.
Romanos 6,16 diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito do Senhor é a vida, e a vida eterna. O dom gratuito é Jesus. Em Efésios a palavra diz que a salvação é pela graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé em Deus. Todo aquele que crê no Filho unigênito de Deus, todo aquele que crê no Filho unigênito de Deus, não duvidar, invocar o nome do Senhor, abandonar o seu pecado, abandonar as suas idolatrias, porque uma imagem de escultura não pode salvar nem ninguém. Uma imagem de escultura não pode nem andar sozinho, não pode movimentar, locomover, porque é um simples pedaço de gesso, é um simples pedaço de madeira. A Bíblia diz no livro de Hebreus que está ordenado o homem morrer uma vez só, seguindo depois disso o juízo de Deus. Ambos, todos, homens e mulheres, hão de prestar conta diante ao tribunal de Cristo, diante o Senhor Todo-Poderoso. A palavra do Senhor nos diz que nos tempos de Noé, os homens comiam, os homens bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, despreocupados com o que ia acontecer. E os pregadores apenas pregaram, Noé pregando. Mas a Bíblia diz que o povo não creu. Mas quando Noé e a sua família entrou na arca, o Senhor fechou as portas da arca. Acabou a oportunidade daquele povo. Veio então o dilúvio, brotou água do chão para cima, desceu água de baixo para cima e de cima para baixo, e matou toda aquela geração. Todos aqueles homens que estavam em cima da terra morreram, exceto Noé e sua família. Hoje será semelhante nos tempos em que estamos. Veio Jesus se entregar por amor à humanidade perdida, uma geração corrupta, uma geração pecadora, uma geração má, uma geração perversa, uma geração que não adora a Deus. E o Senhor envia os seus profetas, os pregadores, pregadoras, para levar o evangelho de salvação, o evangelho de vida eterna. E a maioria despreza, zomba, ri, escarnece, mas não sabe que o Senhor está lhe dando uma oportunidade de passar a eternidade ao lado do Filho de Deus, ao lado do Todo-Poderoso. A Bíblia Sagrada diz, no livro do profeta, do apóstolo, livro do evangelista Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, a Bíblia diz sobre aquela parábola do homem rico e de Lázaro, o mendigo. A palavra do Senhor nos diz que aquele homem rico banqueteava, fazia festa todos os dias, convidava a família, e era só gozo, só alegria. Aquele homem rico fazia festa todo dia, matava porco, matava um cordeiro, matava o boi, era churrasco todo dia. E Lázaro ficava à porta daquele homem, mendigando, pedindo um pedaço de pão duro para ele matar a sua fome. Mas a palavra do Senhor nos diz que aquele homem era mau, aquele homem não cria no Senhor, aquele homem vivia para suas riquezas, aquele homem vivia apenas para gozar e desfrutar dos deleites terrenos. E Deus pediu, naquele momento, o Senhor pediu a alma dos dois. Chegou o último dia de vida daqueles dois homens. A Bíblia diz que Lázaro foi recolhido pelos anjos e levado ao seio de Abraão. Mas aquele homem rico desceu ao Sheol, ao Hades, ao inferno. A palavra do Senhor
A lanterna está acesa, não vai descarregar a bateria. Tô filmando. Deus Tá filmando? abençoe. Então, irmãos, ouvintes, a Bíblia Sagrada diz que o Senhor